Salve, salve, aterrorizados! Tudo bem com vocês? E hoje é dia daquele conteúdo diferente do canal. Se você gostar, se inscreve, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal tocando o sininho. Sem mais delongas, vamos continuar aqui com a leitura da saga Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo, capítulo 5, Segredos do Templo da Lua. A luz suave da manhã iluminava a sala de jantar, filtrando-se pela janela, envolvendo o ambiente com um brilho cálido e tranquilizador. Carter Wade observava com um leve sorriso enquanto sua neta Isila e o velho Wood terminavam o chá. Assim que os dois colocavam as xícaras de volta à mesa, Wade endireitou-se na cadeira e deu início à sua narrativa. Isila, a história que vou contar hoje é sobre um evento que ocorreu há mais de 5.000 anos, disse ele, fazendo uma pausa para tomar um gole de chá, os olhos fixos na neta. Foi sem dúvida a verdadeira Primeira Guerra Mundial. Então peço que escute atentamente e, se possível, não nos interrompa. Alguns pontos dessa história foram registrados em textos ao redor do mundo, como na Bíblia Sagrada e em diversas lendas e mitos que conhecemos. Você se lembra dos relatos sobre Atlântida que estudamos? Perguntou ele, esboçando um sorriso, ao ver a confirmação no olhar atento da garota. E Sila assentiu cada vez mais intrigada. Wood aproveitou o momento para continuar. Há tempos atrás, durante o período que hoje chamamos de Idade Clássica, os seres humanos começaram a se organizar e a construir as suas primeiras sociedades. 4 grandes civilizações se destacaram: os nórdicos, que habitavam as terras geladas ao norte da Europa; os egípcios, que prosperavam próximo aos desertos africanos e às margens do rio Nilo; os gregos, que dominavam as terras e as ilhas junto ao Mediterrâneo; e, por fim, os atlantes, que ocupavam a mítica ilha de Atlântida, localizada em algum ponto do Oceano Atlântico, agora perdido no tempo e nas águas. Ele fez uma pausa, permitindo que Isila absorvesse o contexto. Ela mal piscava, atenta a cada palavra. Naquela época, continuou Wood, com um tom mais sombrio, haviam muitas crenças e religiões. Cada um desses povos tinha os seus próprios deuses, culturas e costumes. Ele se inclinou para frente, aproximando-se de Sila. Você se lembra do grande dilúvio descrito no livro de Gênesis, não é? Pois bem, quando a terra foi repovoada, algo extraordinário aconteceu. Vieram visitantes das estrelas e os povos antigos os consideravam deuses. Em todas as partes do mundo surgiram lendas sobre seres que desciam do céu para ensinar as pessoas, compartilhar conhecimentos e as suas tecnologias. Nós os chamamos de cosmonautas,
mas para os humanos da época, eles eram divindades. Wade lançou um olhar significativo para Escila. Olhe bem para as lendas, Escila, disse ele com serenidade. Muitas criaturas míticas eram, na verdade, mutações, frutos de experimentos com humanos e animais. Híbridos, como o Minotauro, por exemplo, manipulação genética, bioengenharia, fusões de DNA. Já percebeu que em todas as culturas esses deuses acabam por retornar aos céus? E Sila absorvia tudo em silêncio, tão fascinada que nem notou quando Clayton, o pequeno peru, se aninhou ao seu lado, olhando para ela com olhos curiosos. Wade prosseguiu. Após o dilúvio, a humanidade se reorganizou e as nações que mencionei se fortaleceram. Mas o inimigo que conhecemos no Gênesis, aquele que caiu do céu, a serpente do Éden, começou a conspirar novamente. Você sabe o nome dele, não é? A garota assentiu, seu rosto sério. Ela já havia lido sobre isso e sabia do que o avô estava falando. Wade percebeu e, com um leve aceno, deu espaço para que o Wood continuasse. Das 4 grandes civilizações, a escolhida pelo mal foi Atlântida. Um por um, os seus líderes foram corrompidos, seduzidos por promessas de poder e conhecimento obscuro. Os atlantes passaram a cultuar um novo deus, que chamavam de serpente divina. Com o tempo, Atlântida começou a mergulhar em sombras, abandonando o culto ao antigo deus grego do mar, que supostamente os protegiam. Os gregos, interrompeu Wade, que eram aliados dos atlantes, entenderam essa mudança como uma traição. Romperam seus laços com Atlântida, distanciando-se deles. No entanto, o culto à grande serpente continuava a atrair muitos adeptos e logo a influência dessa entidade se espalhou para outras nações. Foi então que surgiu a Sociedade do Templo da Lua. Wood se ajeitou na cadeira, um brilho no olhar. Nossa sociedade surgiu no Antigo Egito e era chamada de Alan naquela época. Usavam um símbolo do olho egípcio, um emblema de proteção e sabedoria. O objetivo da Alan era vigiar e proteger as pessoas, prevenir ataques, catástrofes, guerras, combater monstros e proteger os inocentes. Com o tempo, membros de outras nações se uniram a nós, até mesmo alguns atlantes. Cientes do perigo, abandonaram a ilha e foram acolhidos pela Alan, trazendo conhecimentos avançados em troca de proteção. E o culto à serpente não parou por aí, acrescentou Wade, com um tom assim mais sombrio. Eles conseguiram seguidores em outras civilizações, como os maias, que acreditavam que a grande serpente era o seu deus.
Quetzalcoatl, não sei se lhe certo. Outros povos, como os incas e os astecas, foram coagidos a aderir. Assim começou uma guerra que ficou conhecida como a Guerra dos Deuses, e Atlântida estava bem no centro desse conflito. E Sila estava boquiaberta. Era uma história que jamais ouvira antes. Incrível, vovô! Não sabia que existia outra versão sobre a queda de Atlântida. Conforme a história de Platão, Atlântida foi abençoada e protegida pelos deuses, em especial por Poseidon, deus dos mares, que dividiu a ilha entre seus filhos para governarem com sabedoria. Com o passar do tempo, no entanto, os atlantes se tornaram gananciosos, corruptos e arrogantes, acreditando que poderiam conquistar o mundo. Eles se desviaram da virtude e dos ensinamentos dos deuses, sucumbindo à sede de poder. Isso desagradou os deuses, que decidiram puni-los. Wade sorriu, mas seus olhos se mantinham com um ar misterioso. Foi isso que todos acreditaram, e o filósofo Platão registrou os relatos na versão que conhecemos hoje. Mas não foi bem assim. As três grandes nações se uniram contra a Atlântida, mas mesmo juntas não foram páreo para as forças do continente desconhecido, que mais tarde seria chamado de América. A guerra, porém, não durou muito tempo, completou Wood. Atlântida foi devastada, mas tudo fazia parte de um plano maior. A guerra, a morte, a destruição. Tudo isso gerava uma poderosa energia negativa que fortalecia a serpente. Os atlantes corrompidos pretendiam libertá-la do abismo e usá-la como uma arma definitiva. E Sila estava arrepiada. A grande serpente parecia ser a própria encarnação do mal. Mas o que aconteceu? Perguntou ela, com os olhos brilhando de emoção e ansiedade. Foi então que surgiu um pequeno grupo de guerreiros, respondeu Wood com um toque de reverência na voz. Um quarteto extraordinário que decidiu impedir que a serpente escapasse do abismo. Um poderoso feiticeiro, um alquimista mestre da transmutação, um homem que se transformava em uma grande fera e um jovem herói que usava o poder dos animais sagrados. Juntos eles se tornaram os guardiões e lutaram para expulsar os seguidores da serpente da ilha. Mas os sacerdotes mais leais à serpente permaneceram escondidos, prontos para o último ato. Wade continuou, seu tom mais sombrio. Esses sacerdotes realizaram um ritual final, um sacrifício coletivo para abrir um vórtice dimensional, uma fenda entre o nosso mundo e o abismo. A serpente começou a emergir lentamente, sugando tudo ao redor. E Sila arregalou os olhos horrorizada. É
terrível! E os guardiões, o que fizeram? Eles abandonaram a ilha, respondeu Woody num sussurro. Muitos pensaram que haviam fugido, mas na verdade cada um deles foi para um ponto estratégico ao redor da ilha e usou uma magia especial. Juntos criaram um selo sagrado sobre a região. Assim, a serpente foi aprisionada e tragada de volta ao abismo. O vórtice foi fechado e o que restava de Atlântida afundou, desaparecendo nas profundezas do Atlântico. Um silêncio reverente tomou conta da sala e Sila olhou para os dois homens. A história ainda vibrando em sua mente, enquanto a luz da manhã parecia dançar nas paredes, como se a própria Atlântida estivesse sussurrando suas últimas memórias ali. E quanto aos heróis, o que aconteceu com eles? Perguntou Sila, os olhos brilhando de curiosidade. Presume-se que tenham morrido naquele dia, já que usaram todas as suas forças para impedir que a criatura escapasse. O selo foi criado ao custo de suas vidas, respondeu Woody, o tom grave em sua voz refletindo o peso da história. Não sabemos exatamente o que aconteceu com o alquimista, a fera e o feiticeiro, continuou Wade. Sua voz também carregada de mistério. Mas uma estátua surgiu no local onde o jovem herói foi visto pela última vez, ainda vivo. A sociedade Alan o encontrou em uma ilha ao sul de onde ficava Atlântida, em uma plataforma em ruínas. Lá, erigiram um santuário, que mais tarde se expandiu e passou a ser chamado de o Templo da Lua. Encontraram também, junto ao herói, um baú muito parecido com esses que você ganhou, disse Woody, seu olhar fixo em Sila, como se estivesse tentando medir sua reação. E o que aconteceu com o baú? Perguntou a garota, visivelmente fascinada pela história. Bem, os membros da Alan tentaram abrir o baú, mas ninguém conseguiu, explicou Woody, fazendo uma pausa dramática. Somente algumas décadas depois foi que conseguiram finalmente abrir e investigar o que estava dentro. Isto causou uma divisão dentro da Alan, que acabou se reorganizando como a Sociedade do Templo da Lua. Sua missão passou a ser proteger o que havia sido encontrado, preservar o segredo. E o que havia dentro do baú? E Sila não conseguia esconder a ansiedade. Sua mente fervilhava com as possibilidades. Continha várias relíquias, Woody respondeu quase que em um sussurro. Mas o que sabemos com certeza é que havia um item muito especial, o mapa. Ele ficou sob os cuidados do Templo da Lua. Um mapa? E Sila perguntou, agora mais intrigada do que nunca. Sim, mas não um mapa qualquer, Wade disse com um sorriso enigmático no rosto. Como se soubesse exatamente o quanto aquilo estava atiçando a curiosidade da neta.
Este era um mapa especial que só poderia ser lido por quem possuísse um método específico. Não podia ser lido com olhos humanos comuns, e foi nesse ponto que os antigos desenvolveram e aperfeiçoaram uma técnica mágica para decifrá-lo. E que informações estavam nesse mapa? Sila perguntou, sua voz cheia de entusiasmo. Você não imagina, minha querida. Wood sorriu olhando para a neta com uma expressão que misturava orgulho e apreensão. O mapa era, na verdade, um dispositivo mágico, uma tecnologia impressionante, quase incompreensível. Sila ficou em silêncio por um momento, tentando processar todas aquelas informações. Seu olhar se tornou distante e um sorriso sonhador surgiu em seu rosto. Wade observou a neta com atenção, perguntando se talvez tivesse dado a ela demais para absorver de uma só vez. Traga o meu surrão, Wood pediu, interrompendo os pensamentos de todos. Vamos começar a distribuir os presentes. Presentes? Sila sorriu de forma brincalhona. Já desconfiava que o senhor fosse o verdadeiro Papai Noel. Quanta bondade de sua parte, menina! Wood riu, parecendo mais animado. Agora quero acabar logo com esse relato sem fim. Vi umas laranjas no pomar e já estou de olho nelas. Carter Wade retirou o pequeno baú vermelho do seu bolso e o entregou à garota. Ela o segurou entre as mãos após alguns segundos. O fez aumentar de tamanho, expandindo-o com um simples toque. Wade então pegou o baú, colocou-o sobre o assoalho e abriu. Imediatamente um alçapão vermelho e dourado se materializou no meio da sala de jantar, causando surpresa. Ei! Gritou Sila, vendo Clayton, o peru, saltar para dentro do alçapão. Logo que o mesmo foi aberto. Vovô, esse peru agora tem o hábito de invadir a casa? Ah, não seja cruel com ele. Ele só quer ajudar. Wade sorriu, observando o peru se mover pela casa com esforço. Clayton subia as escadas com dificuldade, puxando uma alça do surrão com o bico. Muito bem, Clayton. Desde quando ele foi treinado para obedecer assim? Perguntou Sila, apontando para o peru, que fazia tudo com aparente agilidade. Não seja tão ríspida com ele, Wade pediu ainda sorrindo. Vocês vão ser bons amigos um dia. Pelo jeito, ele realmente não vai para o forno no Natal, não é, vovô? Sila riu, divertindo-se com a situação. Wood soltou uma risada profunda, enquanto o peru, satisfeito com a sua tarefa, deu um sonoro gorgolejo. Após Wade fechar o alçapão, Clayton se aninhou sobre a aldrava e voltou a olhar para a garota, como se ela fosse o centro das atenções. O Wood, por sua vez, pegou o surrão e retirou de dentro uma esfera estranha. Era vermelha,
com um halo dourado e incrustado de safiras. No centro da esfera havia um orifício que se parecia com uma fechadura. Wade ficou surpreso ao ver aquele objeto. Nunca imaginara que o veria fora do templo. A esfera continha o bem mais precioso, o item que os guerreiros do templo haviam dado suas vidas para proteger. Que coisa é essa? Perguntou Scylla, encarando o objeto com um misto de admiração e curiosidade. Mais respeito quando for se referir a isso, disse Wood, com um tom mais sério, enquanto limpava a esfera com uma toalha da mesa de jantar. Aqui dentro está aquilo que o demônio e suas moscas tanto desejavam, o mapa. Wood pegou um pequeno punhal que estava preso ao cinto, retirou a toalha da mesa e a colocou sobre o lugar onde a esfera estava. E Scylla observava tudo sem entender completamente o que estava acontecendo. Então, Wood fez um pequeno furo na palma de sua mão e, com o sangue que escorria, desenhou um círculo sobre o vidro da mesa. Em seguida, escreveu algumas palavras no interior do círculo, palavras no idioma antigo. Wade reparou que a neta tentava ler o que estava sendo escrito, mas ela não teve tempo de decifrar, pois naquele momento Wood colocou a palma da mão no centro do círculo, fazendo-o brilhar intensamente. Uma densa névoa começou a surgir no ambiente, envolvendo tudo com uma sensação de mistério e perigo eminente. E Scylla? O que o Sr. Wood fez? Perguntou Scylla, os olhos arregalados em curiosidade. A névoa começou a se dissipar, revelando no local onde Wood tocara uma bela chave, feita de um metal negro e reluzente. O avô de Scylla pegou a chave com uma expressão de reverência e a inseriu naquele estranho objeto metálico. Ele colocou a esfera no centro da mesa, girou a chave delicadamente e afastou-se um pouco, dando espaço. A esfera começou a se dividir ao meio, revelando um tubo de vidro cilíndrico que surgia entre as duas metades, ainda se distanciando lentamente uma da outra. E Scylla se inclinou para ver melhor e logo percebeu que havia algo dentro do tubo. Era um pergaminho caprichosamente enrolado e preso com um laço de fita dourada. Ele flutuava no interior do tubo, como se estivesse em um campo de antigravidade. A magia que envolvia o objeto era palpável. Veja só, o tubo inviolável será aberto pela primeira vez depois de muitas décadas, comentou o avô, visivelmente emocionado. Será que meus velhos olhos ainda conseguem decifrar o conteúdo desse pergaminho? E Scylla sorriu intrigada,
mas logo percebeu que ainda não sabia o motivo de tanto segredo. Vocês ainda não me contaram o que fizeram para ler o pergaminho, insistiu, olhando de um rosto para o outro. Não vamos lhe contar, vamos lhe ensinar, respondeu o avô com um sorriso enigmático. Isso mesmo, completou Woody com um olhar sério. Mas preste atenção. Se eu perceber que você não está se dedicando, não a treinarei mais. Eu vou me dedicar, prometo, respondeu Escila, determinada a não perder a oportunidade. Woody pareceu satisfeito e, com um gesto firme, abriu o pergaminho sobre a mesa. No entanto, para surpresa de Sila, o que se revelou foi apenas um pedaço de pergaminho velho e encardido, sem nenhuma inscrição aparente. Eu, John Woodbury, o homem mais bonito aqui presente, jardineiro, sacerdote e grão-mestre do Templo da Lua, ordeno, revele-se. Ele proclamou com voz firme e um brilho de diversão no olhar. Assim que ele terminou de falar, o pergaminho começou a brilhar intensamente. Lentamente, a superfície envelhecida parecia se renovar, ganhando uma nova textura e luminosidade. Onde antes não havia nada, começou a surgir uma mistura de cores e formas que se moviam, quase como uma pintura que criava vida. E Sila se inclinou para observar melhor, mas não conseguiu decifrar o que via. Parecia uma pintura abstrata, algo que ela não conseguia compreender. Como vamos ler algo assim? Parece um rabisco feito por uma criança, murmurou ela confusa. Woody sorriu pacientemente. Este pergaminho é uma verdadeira maravilha. Mas para que possamos ler o que está oculto, algumas etapas precisam ser seguidas. O primeiro passo é fazer a imagem se revelar completamente. Ele aproximou o dedo indicador da superfície do pergaminho. Veja, é preciso inserir a sua energia mágica para que ele mostre o conteúdo verdadeiro. Vou demonstrar como é feito. Com um leve toque, o Woody começou a transferir a sua energia para o pergaminho. Da ponta do seu dedo emanou um líquido brilhante em tons de vermelho e preto, que se espalhou sobre a superfície do pergaminho. Isso é a sua energia mágica? E Sila perguntou sem conseguir esconder o fascínio. Exatamente. Esta é a forma física e pura do poder mágico de Woody, explicou Wade, observando atentamente a reação dela. E Sila deu um pequeno riso de surpresa, ainda encantada. No começo, pensei que fosse sangue, admitiu. As cores no pergaminho começaram a se mover em resposta ao toque de Woody. A mistura caótica de cores foi ganhando forma e clareza, e Sila observava, admirada,
enquanto o espetáculo de cores e movimentos desenrolava diante dela. As formas se organizaram e nos 4 cantos do pergaminho emergiram miniaturas de criaturas lendárias. Um dragão, uma fênix, uma tartaruga e um tigre. Cada uma delas esculpidas com detalhes impressionantes. No centro, um círculo com uma grande estrela em seu interior reluzia intensamente, irradiando uma energia misteriosa. Woody olhou para Isila com um sorriso satisfeito. Este é apenas o começo, Isila. Lembre-se de que ler o verdadeiro segredo do pergaminho exige habilidade, paciência e, quem sabe, um pouco de ousadia também. Isila respirou fundo, encarando o pergaminho e as criaturas lendárias que surgiram. Pela primeira vez, ela sentiu que estava diante de algo muito maior do que imaginara. Algo que poderia mudar a sua vida para sempre. O pergaminho envelhecido começou a brilhar intensamente, como se uma luz interna estivesse tentando atravessar as camadas de tempo acumuladas. Aos poucos, a superfície desgastada começou a ganhar uma nova textura, parecendo revigorada, quase como se estivesse rejuvenescendo diante dos olhos de Isila. Onde antes havia apenas a palidez do tempo e a aspereza do uso, surgiu uma explosão de cores que se mesclavam em formas abstratas. Isila se aproximou, estreitando os olhos, enquanto tentava decifrar aquelas manchas e rabiscos, mas não conseguiu enxergar nada, além de uma pintura caótica. Confusa, ela murmurou: parece algo que uma criança desenharia. Como isso pode nos revelar alguma coisa? Woody esboçou um sorriso paciente. Esse pergaminho é uma verdadeira maravilha, Isila. Mas há algumas etapas que devem ser seguidas para que ele nos revele os seus segredos. O primeiro passo é ativar a imagem, ele disse, inclinando-se sobre o pergaminho. Para isso, precisamos infundir nossa energia mágica. Vou mostrar como. Ele tocou no pergaminho com o dedo indicador e logo a ponta do seu dedo começou a escorrer um líquido brilhante em tons de vermelho e preto que se espalhou pela superfície do pergaminho, absorvido pelas cores caóticas. Até então, pareciam imóveis. Veja, exclamou Wade, observando a curiosidade de Isila. Esse líquido não é sangue, mas sim a forma física e pura da magia de Woody. Isila observou fascinada, ainda sem acreditar. No começo, realmente, pensei que fosse sangue, murmurou ela, os olhos fixos nas cores vivas.
À medida que o líquido mágico de Wood se espalhava, as cores começaram a se mover e ganhar forma. A cena tornou-se um espetáculo hipnotizante e Sila assistiu em silêncio admirada. A massa colorida aos poucos se reorganizou e novas figuras emergiram do pergaminho. Pequenas criaturas moldadas com precisão, uma em cada canto. No canto superior esquerdo surgiu um dragão. No superior direito, uma fênix. No canto inferior esquerdo, uma tartaruga. E no inferior direito, um tigre. Ao centro, um círculo com uma grande estrela. Em seu interior brilhava com intensidade, emanando uma energia enigmática. É algo admirável, comentou o avô, os olhos brilhando com a mesma intensidade que os olhos de Sila. É lindo, sussurrou ela, quase sem fôlego. Wood assentiu com um sorriso enigmático. Agora vem o verdadeiro teste. Cada pessoa que deseja ler o mapa deve colocar a mão direita no centro do pergaminho. Os 4 animais sagrados irão julgá-lo. E Sila hesitou, lançando um olhar preocupado para o Wood. E o que acontece se eles reprovarem alguém? Wood coçou o queixo pensativo. Bem, não sei dizer ao certo, mas ouvi relatos de algumas ocorrências estranhas. Ocorrências estranhas? O que isso quer dizer? Perguntou Sila, visivelmente intrigada. Antes que ele pudesse responder, Clayton, o fiel companheiro de Sila, saltou sobre a mesa e, sem hesitar, colocou a sua pata sobre o pergaminho, como se aceitasse o desafio. Houve uma pequena explosão e uma densa nuvem púrpura espalhou-se pela sala. E Sila e o avô abriram as janelas rapidamente, enquanto Wood abanava o ar com uma bandeja, tentando dispensar a fumaça. Assim que a nuvem começou a desaparecer, todos começaram a rir. Clayton, o peru, estava agora com as penas negras tingidas de roxo e as brancas, surpreendentemente, ficaram amarelas. Ele saiu correndo da sala em disparada, gorgolejando furioso. É imprevisível, disse o avô, ainda com um leve riso na voz. Apenas aqueles que realmente merecem têm permissão para ler o pergaminho. Ele deu um passo para frente e colocou a mão sobre o símbolo no centro. A tartaruga sagrada acenou com a cabeça, como quem diz sim. Viu só? Wood então se aproximou. Ao tocar o pergaminho, os olhos do dragão brilharam em um intenso azul. Ele então se afastou, deixando espaço para que Sila tentasse. Ela hesitou, sentindo um misto de insegurança e medo.
Seria possível que os animais sagrados a rejeitassem da mesma forma que rejeitaram Clayton? Será que seus cabelos escuros e longos ficariam cor-de-rosa? Ela começou a tremer, mas ao olhar para o avô, encontrou nos olhos azuis dele a segurança e o carinho que precisava. Sentiu a sua coragem fortalecer e, respirando fundo, deu um passo à frente, colocando a mão direita sobre o pergaminho. Por um momento, nada aconteceu. Os animais permaneceram imóveis e a insegurança retornou, ameaçando dominá-la. Mas então a tartaruga se moveu em direção ao tigre branco e os dois começaram a cochichar entre si, trocando olhares enigmáticos. O tigre ergueu a cabeça e a fitou diretamente com os seus olhos verdes penetrantes, que pareciam capazes de enxergar além da própria alma. E Sila ficou hipnotizada pela majestade daquela criatura, tão bela quanto poderosa. A tartaruga voltou ao seu lugar, enquanto o dragão flutuava até a mão de Sila e, de maneira surpreendente e gentil, mordiscou o seu dedo mindinho. A garota observou o gesto, um tanto intrigada, e logo viu o dragão e o tigre trocarem um olhar que parecia conter uma decisão mútua. A tartaruga já havia se recolhido em seu casco, mas nesse momento a fênix abriu as suas imponentes asas e voou até pousar no dedo médio de Sila. Então a ave sagrada explodiu em chamas. Uma labareda se espalhou pelo braço da garota, como uma serpente de fogo, e ela deu um pequeno grito de surpresa, começando a sacudir o braço. Logo, no entanto, percebeu que aquele fogo não queimava. Ao contrário, emanava um calor suave, quase acolhedor. Uma sensação de nostalgia tomou conta dela e seus pensamentos vagaram, trazendo lembranças de um passado ainda doloroso. Quando percebeu, lágrimas escorriam por seu rosto. De repente, o corpo de Sila enrijeceu. Seus olhos negros brilharam intensamente com uma luz branca e ofuscante. Ela inspirou profundamente e, com uma voz firme e grave, cheia de autoridade, bem diferente do seu tom habitual, declarou: ouçam-me, todos aqueles que acompanham o oráculo, os 4 guardiões sagrados, pilares do equilíbrio e da harmonia, decretam: a fênix vermelha do sul que se ergue das cinzas, o tigre branco do oeste, senhor das sombras e da força, a tartaruga negra do norte que sustenta a terra e rege as águas profundas, e o dragão azul do leste, soberano dos ventos e guardião dos céus. Eles proclamam que o destino do oráculo é único e intransferível.
Sua jornada não deve mais ser guiada pelas mãos dos guardiões do templo da lua. Este é um caminho que apenas ela pode trilhar, marcado pela coragem, pela determinação e pelos mistérios que o cosmo revelará em sua solidão. Os guardiões observarão de longe, mas não interferirão, pois o equilíbrio não se alcança com auxílio externo, mas com a força conquistada através dos desafios que só o oráculo pode enfrentar. É no isolamento que ela encontrará a verdade, e no silêncio ouvirá o chamado das estrelas. Assim, os guardiões deverão manter sua distância, zelando à margem, enquanto o oráculo forja o seu destino. Que assim cumpra a vontade dos sagrados, pois os caminhos que se abrem diante dela pertencem a ninguém além dela mesma. E Sila então piscou. A luz em seus olhos apagou-se e ela vacilou, como se não tivesse consciência do que acabara de acontecer. Está tudo bem, minha querida? Perguntou o avô, pousando a mão gentil e firme sobre o ombro dela, enquanto os seus olhos a observavam com cuidado. E Sila respirou fundo, tentando controlar o tremor em sua voz, mas não conseguiu impedir que as lágrimas deslizassem por suas bochechas. Senti falta dela, da minha mãe, confessou, baixando os olhos para o chão. Ela é linda, não é, vovô? O velho Wade suspirou profundamente, desviando o olhar por um breve instante, como se buscasse memórias guardadas em algum lugar distante. Sim, ela é. Respondeu com uma voz carregada de uma saudade que parecia pesar mais a cada palavra. Linda como a aurora, com um espírito tão forte quanto o seu. E Sila apertou os lábios, tentando se recompor. Era um momento raro para ela se permitir a essa vulnerabilidade, mas a presença do avô a fazia sentir-se segura. Woody, que estava observando a cena de forma mais discreta, pigarreou e, com um leve sorriso, comentou: "Você acabou de fazer uma profecia, sabia?" E Sila ergueu os olhos rapidamente, confusa. "Eu fiz? Como assim?" perguntou, olhando de um para o outro, tentando encontrar respostas. Woody deu de ombros, gesticulando com as mãos, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Foi como se algo tomasse conta de você." Sua voz mudou e os olhos brilhavam como duas estrelas, explicou ele, imitando dramaticamente os gestos que ela fizera. "Não deve se lembrar, minha querida", interveio Wade, cruzando os braços e analisando a neta com um olhar ponderado. Mas foi uma mensagem clara. E Sila ficou ainda mais confusa, apertando as mãos contra o peito, como se pudesse alcançar algo dentro de si. "Que mensagem? O que eu disse?" indagou com ansiedade crescente.
Algo que já vinha suspeitando, disse Wade com a voz mais grave agora. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Os 4 animais sagrados decretaram que sua jornada deve seguir sem a interferência dos guardiões. O caminho à sua frente pertence somente a você, Sila. Um silêncio pesado pairou no ar e Sila parecia absorver cada palavra, sentindo o peso do que isso significava. Woody, percebendo o olhar de incerteza dela, rapidamente deu um passo à frente, estendendo a mão de forma teatral. Ora, vamos lá, garota! Exclamou ele com um sorriso largo e animado. Você vai ficar bem. Na verdade, vai fazer muito mais do que isso. Você é a melhor e nós vamos depositar toda a nossa fé em você, entende? E Silas soltou uma risada curta, seca, mas havia gratidão em seus olhos. Obrigada, Woody. O Senhor sempre sabe como levantar o meu ânimo. Ele tem razão, Sila, completou Wade com um sorriso afetuoso. Sempre confiei no seu potencial, desde o dia em que você chegou a essa casa. E agora, mais do que nunca, tenho a certeza que você está pronta para enfrentar o que vier. E Sila respirou fundo, sentindo um misto de medo e determinação crescer dentro dela. Vou fazer o meu melhor, afirmou com um brilho novo nos olhos. Nós sabemos que sim, minha querida, disse Wade, e estaremos torcendo por você onde quer que estejamos. Woody bateu palmas, como se estivesse encerrando uma cerimônia. Certo, agora chega de drama. Temos muito o que fazer antes de você partir. Não quero ouvir desculpas de que foi embora sem estar bem preparada. E Sila riu de leve, balançando a cabeça. Parece justo, então vamos começar. E com isso a tensão se dissipou, substituída por um sentimento de propósito renovado. Os pequenos animais voltaram aos seus lugares e um silêncio melancólico pairou na sala. E Sila sentia-se aflita. E o Wade parecia mergulhado em seus pensamentos. Foi o Woody quem interrompeu o silêncio com a sua voz energética. Muito bem, exclamou ele animado. Antes de prosseguirmos, há uma história que vocês devem ouvir. Preste atenção, Sila. Certa vez, uma sacerdotisa do templo tentou ler esse mesmo pergaminho. Dizem que os animais sagrados a abençoaram e que, a partir daquele momento, ela se tornou um oráculo. E Sila escutava atentamente, fascinada pela narrativa. Essa sacerdotisa era descendente de José, o lendário governador do Egito, um homem abençoado por Deus, acrescentou Wade. E então, momentos após receber essa bênção, ela fez a sua primeira profecia, prosseguiu Woody. Profetizou que,
no segundo milênio após a vinda de Cristo, o selo sagrado começaria a enfraquecer e o mundo enfrentaria um novo perigo. Anos mais tarde, a filha dessa mesma sacerdotisa fez uma segunda profecia, continuou Wade. Ela previu que alguém seria escolhido para trazer de volta o herói do Templo da Lua e que o pergaminho sagrado revelaria o caminho para esse feito. 2000 anos depois, uma terceira profecia foi pronunciada por um guardião descendente direto daquela primeira sacerdotisa, acrescentou Wood. Dessa vez, a data de nascimento da criança escolhida foi revelada, mas mantida em segredo pelo alto escalão do templo. E Sila mal respirava, temendo perder qualquer detalhe da história. Um ano antes da data prevista, Wood disse em tom de suspense: uma sacerdotisa do templo teve uma visão. Ela seria a mãe da criança escolhida. Era o destino da criança possuir o pergaminho e reviver o herói. E agora, aqui estamos, disse Wade, observando-a com um olhar penetrante. Essa criança é você, Sila. Ao nascer, o seu destino já estava escrito. Você foi escolhida para ser guiada pelo pergaminho e encontrar a maneira de trazer o herói de volta. Eu? Sussurrou Sila, incrédula. Como vocês podem ter tanta certeza? Temos certeza, sim. O avô assentiu com firmeza. Você é especial, minha filha, e nós a prepararemos para essa busca, explicou Wood. Claro que você herdou os poderes de oráculo de sua mãe. E antes que pergunte, sua mãe foi designada para uma missão secreta. Desde então, não temos notícias dela. E Sila hesitou, sua voz mal sendo um sussurro. Eu tenho um pai? Naturalmente, respondeu Wood, mas não sabemos quem ele é, nem onde está. Se algum dia encontrar a sua mãe, ela poderá lhe contar. Até lá, evite perguntas sobre suas origens, pois tudo o que sabemos já foi revelado a você. E Sila respirou fundo, absorvendo tudo o que acabara de ouvir. Eu não sei o que dizer, confessou, olhando para os outros, perdida em um turbilhão de emoções. E Sila, mantenha-se firme, disse o avô com uma expressão encorajadora. Tudo o que pedimos é que compreenda a importância do seu destino. Você está destinada a coisas grandiosas. Mas eu... começou a dizer, mas foi interrompida por Wood, que bateu palmas para chamar a atenção. Chega de perder tempo, vamos prosseguir. Sobre o pergaminho, a pequena fênix voava em círculos, vibrando com intensidade. E Sila fora julgada e aprovada pelos 4 animais sagrados. Agora,
Os segredos do pergaminho estavam ao seu alcance. Os animais sagrados se reuniram no centro do pergaminho e, com um brilho intenso, desapareceram. Em seu lugar, surgiu um mapa detalhado do mundo. A garota, porém, se sentiu confusa. É só isso? Perguntou, encarando o avô com um olhar de dúvida. Esse é apenas o começo, respondeu o avô com um sorriso encorajador. Agora você precisa da visão do terceiro olho para ler o mapa. E Sila inclinou a cabeça, ainda sem entender completamente. O que é essa visão? Questionou intrigada. É uma técnica especial, explicou Wood, que se aproximou com um ar misterioso. A visão do terceiro olho permite que você enxergue além do que os olhos comuns podem ver. Com essa habilidade, você poderá ler os caminhos ocultos no mapa com os olhos do espírito. E Sila abriu um sorriso empolgado. O que estamos esperando? Vamos começar agora mesmo. Intervalo, exclamou o avô com um sorriso caloroso. Antes que ela se adiantasse, ele tocou o pergaminho com o dedo indicador, fazendo as cores girarem em um redemoinho que pouco a pouco desapareceu. Depois, com cuidado, ele enrolou o pergaminho, amarrou-o com uma fita e o guardou no tubo. Girou a chave mágica e o objeto se retraiu até voltar ao formato original, uma esfera. Guardou a esfera e a chave negra com uma reverência cuidadosa, como se fossem as maiores relíquias do mundo. Wood fechou o baú vermelho e o alçapão no chão desapareceu como se jamais tivesse existido. Ele então encolheu o baú com um movimento suave e o entregou ao avô. Que tal descansarmos um pouco? Depois de um bom almoço, continuaremos com os ensinamentos, disse o avô, com um brilho de otimismo no olhar. Neste momento, Dona Fátima surgiu na porta, trazendo uma cesta cheia de legumes frescos. Seus olhos brilharam ao ver o grupo reunido, e ela seguiu para a cozinha, pronta para preparar uma refeição deliciosa. O avô e o Woody seguiram para o escritório, enquanto Sila se preparava para sair da sala, ainda com a mente agitada com todas as novas revelações. Mal deu um passo, porém Dona Fátima chamou do fundo da cozinha, com uma voz alegre e um tom curioso. E Sila, o que você fez com aquele peru? O coitado está todo colorido. A garota não pôde evitar uma risada. Ah, Dona Fátima, foi só uma brincadeira, respondeu, sorrindo ao lembrar das penas tingidas de Clayton. Ela então seguiu para o quarto, sentindo que precisava de um momento a sós para processar tudo o que havia acontecido. Sentou-se na beira da cama, olhando pela janela. Os pensamentos se acumulavam em sua mente e, pela primeira vez desde o começo daquele dia, ela deixou as emoções fluírem livremente, permitindo até algumas lágrimas. Quem sabe isso ajude a aliviar o coração, pensou ela. A garota foi para o quarto descansar um pouco.
A lembrança de sua mãe havia mexido com ela. Ela tirou a diadema e a colocou sobre o criado mudo. Em seguida, tirou a blusa e deitou-se na cama. Ela não havia percebido, mas em suas costas agora havia uma figura gravada, a fênix. Era a imagem da ave mitológica brilhando em suas costas, como uma tatuagem mágica, como se estivesse gravada diretamente em sua alma. Seu coração deu um salto. Por um instante, ela tentou lembrar-se de tudo o que havia acontecido naquela sala. E logo sua mente voltou às lembranças de sua mãe. Agora, com um misto de dor e determinação, ela sabia de 3 coisas com absoluta certeza. Primeiro, sua mãe era sacerdotisa. Sim, a mulher graciosa que Sila vira naquela reunião secreta, ao lado do diabólico, da figura de cabeça de carneiro, servindo com uma devoção silenciosa e perturbadora. Segundo, sua mãe escolheu omitir a presença e a participação de Sila na batalha contra o demônio em seu relato. Terceiro, inevitavelmente, algum dia, Sila se veria frente a frente com aquelas pessoas sombrias. E naquele momento, finalmente veria sua mãe novamente. A dor em seu peito cresceu. As lágrimas começaram a se formar, rolando suavemente por seu rosto, enquanto perguntas emergiam como uma torrente em sua mente. Por quê? Porque eu, sussurrou, deixando as palavras escaparem em meio ao soluço que mal conseguia segurar. Por um momento, o quarto ao seu redor parecia se fechar, como se suas perguntas e dúvidas preenchessem todo o espaço, ecoando em silêncio. E Sila fechou os olhos, permitindo-se a sentir a dor, a saudade e, ao mesmo tempo, uma pequena centelha de esperança. E aqui concluímos a leitura de hoje desta saga maravilhosa que é Os 4 Guardiões, livro 1, O Oráculo. Hoje nós lemos o capítulo 5, Segredos do Templo da Lua. Próximo capítulo será o capítulo 6, intitulado É um Tipo de Mágica. E aí, estão gostando da leitura desse livro? É realmente maravilhoso, não é? Bem, se você estiver gostando desse livro escrito por nosso amigo Tiago Wildfire, deixe aí suas opiniões nos comentários. Deixem também sugestões de novos livros a serem lidos aqui nesse dia de conteúdo diferente. E isso não vai mudar o principal intuito do canal, que são nossas histórias sobrenaturais, que continuarão aqui no canal todos os dias às 8h30, 9 horas da noite.
Bem, se você gostou, se inscreve aí, deixa o like, compartilha o vídeo com mais pessoas. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.